E aí, turminha, tudo bem com vocês? Parabéns a todos vocês que fizeram a verificação de aprendizagem do primeiro bimestre. Estaremos iniciando agora o segundo bimestre, tá, pessoal? Então, muito bem, continue assim, fazendo todas as atividades do tio, não desmotivando, porque se você desmotivar nessa quarentena, vai dar problema, pessoal. Porque vocês vão ficar muito tristonhos, vão ficar sem nada pra fazer. Então, o tio tá aqui pra ajudar vocês, tá, pessoal? Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp. Então, hoje a gente vai ver os horários em inglês. Como é que você vai falar as horas? Tio, eu não sei como é que falar a hora nem em português. Então a gente vai aprender hoje, tá, pessoal? Para vocês aprenderem as horas, vocês vão ter que saber os números, né? Eu acho que todos vocês já sabem os números, mas a gente vai ter que saber os números até o 60, tá, pessoal? Porque se lembra, as horas vão até o 12. 1 hora, 2 horas, até o 12. Só que os minutos vão até o 60, tá, pessoal? Por exemplo, 11h58, tá? Vocês vão ter que saber os números até o 60. Então, vamos dar uma revisada rapidinha nos números agora. Pessoal, eu creio que vocês sabem de cor até o 20, né? Por exemplo, vou falar agora aqui. Se vocês não souberem, vocês vão ter que estudar isso por fora, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos só revisar agora, de cor até o 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi até o 10. Aí 11 até o 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí até o 20. Pessoal, daí em diante vai ser muito fácil. Por exemplo, do 1 ao 9 vocês já sabem, né? Vocês só vão ter que saber os decimais. Por exemplo, você vai ter que saber o 20, que é o 20. O 30, que é o 30, tá? 30. 40, 40. 40. 50, 50. 50. E o 60, que necessariamente vocês não precisam saber, que não tem 60 minutos, vai ser o 60. Ou seja, vocês só vão precisar saber desses. Aí, professor, como é que eu vou falar 25? Você não sabe que o 20 é o 20 e o 5 é o 5? Então, 25. Muito simples, né? Por exemplo, 42, professor. Como é que eu vou falar 42? 40 é o 40. 2 é o 2. Você vai juntar 42. É igual português. Português não é o 42. Então, em inglês é a mesma coisa. 42. Agora eu quero vocês. Como é que fala 39? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham falado 39, tá? Então, vocês já sabem os números até o 60. E se você quiser saber mais, é só aprender os decimais e ir juntando. 51, 51. 53, 53, tá? É só isso. E as horas, a gente vai aprender agora. Por exemplo, sempre quando você for perguntar que horas são para alguém, você vai usar o What time is it? Repitam comigo. What time is it? Tá? What time is it é que horas são. Como você usou o it na pergunta, que o it eu não falei para vocês que é para coisas e objetos, o it ele vai responder a pergunta. Ó, what time is it? O it está na pergunta. Se o it está na pergunta, o it vai para a resposta, tá? Por exemplo, eu quero falar que são 4 horas. It's 4 o'clock. Meu Deus, professor, o que você falou? Falei, são 4 horas. Sempre quando a hora foi exata, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Sempre quando a hora foi exata, não tiver 1 minuto a mais nem 1 minuto a menos, a gente vai usar o o'clock. O'clock é como se fosse em ponto em inglês. Por exemplo, 4 em ponto. It's 4 o'clock. Very good. Vocês já sabem falar as horas em ponto. Professor, e como é que eu vou falar os minutos, professor? Isso parece ser muito difícil, pessoal. Não é, pessoal. Como é que vocês falam os minutos em português? Por exemplo, você pergunta para sua mãe: mãe, que horas são? Sua mãe fala 3h30. O 3h30 é só você pegar o 3, que é as horas, e o 30. Meia hora não é 30 minutos? Então, você vai falar It's 3:30. It's 3:30, tá? What time is it? It's
30. Agora a gente vai passar por toda a tabuada do 5. Porque se vocês não sabem, um relógio é uma tabuada do 5. Por exemplo, o 1 que está lá no ponteiro vale 5. Questão de minutos, pessoal. O 1 vale o 5, o 2 vale o 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25 e assim por diante, tá? A gente vai passar por toda essa minutagem usando as horas de 1 hora. A gente vai falar 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e 25, 1 hora e 30 e assim por diante, tá? What time is it? Do começo até o final, vamos lá. It's 1:05, 1:05. Agora 1:10. It's 1:10, tá? Vamos lá. 1:15. It's 1:50. It's 1:20. It's 1:25. It's 1:30. 1:30 que a gente já tá. It's 1:35. Quero ver vocês repetirem comigo. It's 1:40. 40. 1:40. It's 1:45. 1:45. It's 1:50. It's 1:55. 1:55. Agora vai por 2 horas. It's 2 o'clock, tá? Então vocês já sabem as horas, pessoal. É só colocar um número e a minutagem. Agora a gente vai aprender como é que fala meio-dia e meia-noite. Meio-dia, pessoal, a gente vai falar que é o noon. Repita comigo. Noon. E a meia-noite, a gente vai falar que é o midnight. Midnight. Very good, pessoal. No inglês, a gente não vai ter as horas de 1 a 24, igual no português. Por exemplo, são 17 horas. 17 horas é 5 horas. Não, no inglês só vai até o 12, tá? Lá nos Estados Unidos, no Canadá. Então, para eles diferenciarem, por exemplo, se é 1 hora da tarde ou 1 hora da manhã, eles vão utilizar essas duas palavrinhas aqui, ó. Eles vão utilizar ou o AM ou o PM. O AM, pessoal, a gente vai utilizar de meia-noite e 1 até 11h59 da manhã. Ou seja, ele é de madrugada até de manhã. AM. What time is it? It's 7 a.m. É 7 da manhã, tá? AM. O PM a gente vai usar de meio-dia e 1 até 11h59 da noite, tá, pessoal? Ou seja, por exemplo, o exemplo dos 7 horas. It's 7 p.m. Ou seja, PM quer dizer que é da noite. Ou seja, o AM a gente vai usar da madrugada até o manhã e o PM de tarde e de noite. Gravem isso, que isso é muito importante. Pessoal, então agora vocês já sabem como é que falar as horas, pessoal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. What time is it? Isso, eu espero que vocês tenham respondido certo, hein? Olha aí o horário e tenta falar qual horário é. É só botar a hora e a minutagem. Pessoal, um beijo para vocês e vejo vocês na próxima aula. Falou!